Meus amigos, vamos falar aí sobre lei do silêncio. E aí tem uma tretinha aí, por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Ontem a tretinha que se deu uma continuidade hoje na segunda-feira. Vou explicar isso tudo, mas antes quero falar da lei do silêncio, como é que funciona isso daí. Muita gente não entende, acha que você pode fazer o barulho que quiser, pode botar música alta, né? Tem que respeitar um horário até as 10 horas da noite. Aí a partir das 10 horas da noite você tem que já diminuir o som, né? Tem que ficar uma coisa mais branda. Gente, isso não procede, não é isso não, tá? Qualquer hora do dia ou da noite, você tem que respeitar o sossego alheio, a paz ali alheia. Você não pode fazer o barulho que você quer. Não tem disso de horário, tá? Eu tô falando isso porque, vou explicar melhor, né? Do lado da minha casa, botaram uma igreja. E até eu estava feliz, porque eu gosto das músicas, eu gosto lá do culto, e estava até pensando em, opa, do lado da minha casa, que facilidade, né? Vou ali no culto de vez em quando. Estava até feliz com isso. Mas o pessoal aqui da vizinhança falou assim, Fernando, abre o teu olho que pode ser aquelas igrejas que não respeitam nada e ninguém, que colocam o som muito alto, porque a sua casa, ó, dá avisada ali para a igreja. E se eles colocarem um som muito alto, vai te perturbar e vai perturbar a vizinhança ali próximo. Mas eu não estava acreditando nisso não. Eu conheço uma pessoa que é da igreja ali, eu falei assim, não é possível. Não vamos ter a falta de senso, né? E de botar um som tão alto. Meus amigos, dito e feito, primeiro dia foi uma decepção total. Colocaram um som tão alto, eles cantavam tão alto, que a gente fechava a casa e a gente não conseguia conversar entre a gente. O som incomodava. Aí a gente fala, reclama, aí eles logo levam para o lado da perseguição do nome de Cristo. Eles não entendem que o som está alto. Eles entendem que você está incomodado com a palavra de Deus. Eles entendem que você está incomodado com louvor. Aí eles falam que você, eles não falam diretamente, né, dizer que você tá com mal, que o mal está sendo incomodado. Eles deixam meio que, né, fala ali meio diretamente. E aí o que aconteceu no domingo, ontem? A gente foi assistir um filme e a gente se condiciona agora em relação à igreja, porque como é que a gente reclama? Como é que a gente faz? Aí a gente sabe que não tem como a gente resolver, né? Se não partir logo para briga, para processo. E aí a gente está saindo de casa, para vocês terem ideia. Dia do culto, quinta e domingo, a gente sai de casa para não ter que aturar o som alto. Não é aturar o culto, não é aturar a palavra, não é aturar o louvor, que é até legal, eu gosto. O problema é que o som é muito forte, muito alto. E aí no domingo, ontem, a gente fez o quê? Bom, vamos tentar assistir um filme antes, 2 horas antes do culto, para a gente poder não assistir o filme legal e não ser atrapalhado ali pelo culto, né, pela igreja. Só que o grande problema é que eles começaram um ensaio bem antes do culto. Aí, quando a gente começou a ver o filme, começaram a cantar. E isso já tirou o nosso clima, já deixou a gente um pouco estressado. Aí a gente fechou tudo, né? Ligou o ar-condicionado, aumentou o som da televisão e tentamos assistir o filme, entrar no filme mesmo com os sons entrando no cômodo referente à igreja. Isso deixa a gente começa a passar, para pensar do tipo, meu Deus, a gente está saindo de casa, a gente está se condicionando aos horários da igreja, porque a igreja está perturbando. E a igreja, que deveria ser uma coisa boa, que trazer paz, tranquilidade, né? Que é uma coisa de Deus, e aí traz um incômodo, uma perturbação. E aí quando a gente comenta com alguém, as pessoas acham que é perseguição, elas não entendem, são tão ignorantes, são tão, sei lá, é burrice mesmo, não tem outra palavra. Não entende que o som está muito alto, que a gente não é obrigado a ouvir uma música que a gente não quer, um culto que a gente não quer na hora que não quer. Eu gosto de músicas evangélicas, eu canto músicas evangélicas, eu sei as letras, às vezes eu erro as letras, mas eu sei as letras das músicas evangélicas. A minha vida, desde criança, foi dentro de uma igreja evangélica. Eu gosto. Agora, o que eu não gosto é de eu não poder assistir um filme que tem um barulho, um som, porque você não está acompanhando o culto. Você só ouve barulho. Você não está cantando junto, você só ouve barulho. Aí você é obrigado a ouvir o culto a hora que você não quer, você é obrigado a cantar as músicas evangélicas que você não quer, você é obrigado a ouvir uma pregação que você não quer, fora as coisas que você ouve e que você não concorda. Porque cada igreja tem o seu jeito, tem o seu modelo,
Cada louvor tem os seus desafinos, né? E às vezes aquilo ali está te incomodando. Mas não é porque a palavra de Deus está te incomodando. Não é porque o louvor está te incomodando. É porque o som está muito alto. E se você não está acompanhando, para você é só barulho. Enfim, aí ontem, né, a gente se estressou um pouquinho. E aí eu fui para a porta da minha casa e eu comecei a gritar lá de cima, que a igreja, minha casa é mais no alto e a igreja mais no baixo. E aí comecei a gritar lá pedindo para baixarem o som, que o som estava incomodando, que o som estava muito alto. Legal que o pastor estava ali perto, ele veio. Assim, eu vejo que o pastor ele tem consciência. O grande problema é que a equipe dele, o pessoal que trabalha com ele ali não tem consciência. E aí o pastor, eu acho que ele deveria ter pulso firme para poder colocar ordem na igreja dele. E parece que, sabe do tipo que ele quer, mas os outros não querem, os outros fazem o que querem e ele acaba fazendo e os outros não vão junto? Só que ele é o responsável pela igreja. Tudo bem, comecei a falar lá, falava, eles não estavam ouvindo, o pastor chegou ali junto com mais 2 pessoas, um vizinho, e eles não conseguiam me ouvir. Aí depois o pastor falou assim, mas o som não está alto. Ou seja, o pastor nem estava me ouvindo. Olha só, a pessoa fala que não está conseguindo me ouvir e eu berrando lá de cima, lá para a igreja, para o quintal da igreja, né, para falar com eles, e eles não estavam me ouvindo, aí depois dizer que o som não está alto, se nem eles estão conseguindo me ouvir. Aí depois o pastor ainda vem falar que, não, mas até 10 horas, é como se até 10 horas você pode perturbar todo mundo. Até 10 horas está tranquilo. Depois das 10 horas, aí tem que respeitar. E não existe isso. Enfim, não foi bate-boca, que a gente não foi de bate-boca, brigar. O tom que estava alto, porque a gente não conseguia se falar, então a gente tinha que gritar, né? E aí parece que a gente está brigando, mas a gente não está brigando. A gente estava gritando para poder um ouvir o outro. E mesmo assim, meu vizinho estava lá falando, não estava entendendo nada que ele estava falando, porque eu não conseguia ouvir a voz dele. Ele tinha uma voz mais baixa. E, enfim, entrei. E aí depois, na segunda-feira, conheço uma pessoa que é lá da igreja, e aí conversamos ali no WhatsApp, num grupo, e foi um barraquinho, foi pior ainda. E o resultado disso, meus amigos, é que eu quero dizer aí, não sei se esse vídeo algum evangélico vai assistir, ou alguém da igreja vai assistir, mas o que eu quero dizer é que se você tem uma igreja, independente qual seja a religião, tá? Vamos colocar assim, você tem que respeitar as leis. Jesus foi um bom exemplo de respeito às leis, né? Jesus foi lá, pegou a moeda, dá a César o que é de César. Ou seja, é respeito às leis. Você tem que respeitar. Você não pode incomodar. Não pense que tudo é perseguição do nome de Cristo. Tudo eles acham que é perseguição. Na verdade, é incômodo. Quando você incomoda alguém, esse alguém vai reclamar. E aí você não pode dizer assim, perseguição de Cristo. Vocês estão incomodando. Vocês estão com um som muito alto. Imagina, gente, você fechar a tua casa a ponto de você não conseguir ouvir a televisão, a ponto de você não conversar com outro dentro de casa, você tem que gritar. Olha como o som está alto. Gravei vídeo aí no canal, tem um videozinho curto. Depois que eu falei, né, eu tenho que falar isso, porque depois que eu falei com o pastor, naquele momento, ontem, o pastor, na pregação dele, ele já diminuiu o som. A gente vê que o pastor tem consciência, tem responsabilidade, tem respeito. Porque na pregação dele, ele não grita não. Ele prega tudo bonitinho, direitinho, com um som legal. Não incomoda ninguém. A gente até consegue ouvir a pregação dele. A gente até para ouvir a pregação dele. Porque o som está normal. Não é aquilo que incomoda a gente. O que incomoda são os outros lá que parece que não tem bom senso, que aumenta o volume na hora do louvor. Aí vira um karaokê. Mas aí ontem o pastor falou lá, até eu vi na igreja, ele durante a pregação dele, pedindo oração por mim, achei até bonitinho isso, né? Pedindo oração, que o vizinho estava reclamando do som. Aí uma outra pessoa lá orou também, pediu e orou também por mim, porque eu estava reclamando do som, né? E aí depois veio o louvor, e o louvor estava com o som baixinho. Porque o pastor lá falou, né? O vizinho está reclamando, vamos diminuir o som. E meus amigos, que coisa linda que foi o louvor no som baixo, porque a gente ouvia as vozes das pessoas. Antes, a gente só ouve o cantor berrando naquele microfone, em volume altíssimo, te incomodando. Você não está ouvindo o culto, você só está ouvindo alguém berrando. O som chega na tua casa, alguém berrando. Você não está ouvindo um louvor,
Você está ouvindo alguém berrando. É igual um karaokê. Você só ouve a voz da pessoa. E quando eles diminuíram o som, aí sobressaiu, brilhou o som da igreja. E era lindo o pessoal cantando, a gente ouvindo as vozes das pessoas dentro da igreja, louvando. Olha que coisa perfeita. Era só fazer isso. Vamos ver se eles vão continuar, se eles vão ter entendimento, né? A gente tem fé em Deus. Eu peço aí em nome de Jesus que haja bom senso nesse povo para que eles respeitem. Não é nada contra a religião, não é nada contra a pregação, não é nada contra o louvor, que até gosto e até canto junto às vezes, quando não está me incomodando, né? Porque tem uma hora que você quer, não chega, não quero mais cantar, eu quero descansar um pouquinho, eu quero descansar o ouvido, mas a gente não pode, porque é direto ali, né? Direto também não, né? Tem aquele horáriozinho, mas a gente é obrigado a ouvir uma coisa que você não quer naquela hora. Então eu espero que eles tenham bom senso, tenham respeito pelos outros. O meu objetivo aqui não é brigar com a igreja, não é criar confusão com ninguém, nem com membro nenhum. A questão é você respeitar a paz do outro. E que fique de lição aí para todo mundo, tá? Que se você não conhece a lei está aí para que todos tenhamos harmonia, vivamos em paz. Tem que respeitar o silêncio do outro, tem que respeitar a paz do outro. Igreja que leva o nome de Cristo tem que respeitar as leis, tem que respeitar as pessoas. Se você você representa Deus. Quando tem uma igreja, um pastor, um evangélico, você está o quê? Está levando o nome de Deus com você. Quando a pessoa olha, é o crente, né? Você sabe disso. E quando você está transgredindo, você está agredindo, você está afrontando alguém, todo mundo fala assim, olha lá o crente lá. Apontam para você. E quando está apontando para você, está apontando para Deus. Vocês envergonham o nome de Deus. Vocês ridicularizam o nome de Deus. Esses anos aí a gente viu, né? Esses anos para cá, aliás, o último ano, com a vergonha do povo evangélico fazendo, não são todos, né? Mas uma vergonha, coisas assim que absurdas. Povo que se diz de Deus, fazendo certas coisas que de Deus não tem nada. Eu acho que vocês deveriam ter um pouquinho de consciência. É o mínimo. Se é de Deus, é paz, é para abençoar, é para ajudar, é para ter amor, é para ter justiça. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus não é bagunça, não. As coisas de Deus têm que ser muito certinhas. Tem ordem, tem respeito. E essa igreja, até o momento, até domingo, antes de eu brigar, não estava respeitando a minha casa, não estava respeitando os vizinhos que moram ali perto, que tem visada com a igreja. E se você é uma igreja que não respeita, é uma igreja que tem que ser punida pela lei. E se continua, né, porque eu aqui estou saindo da minha casa, porque não dá para ficar quando tem culto. Né? Graças a Deus, eu tenho aqui o estúdio, eu fujo para poder ficar aqui, porque dia que tem culto, você tem que sair de casa. Olha o absurdo, gente. Você tem que sair de casa. Você tem que se condicionar à igreja que está te incomodando com o barulho. E quero repetir, não é o culto em si, não é a pregação, não é o louvor. É o volume alto demais. E ainda teve um membrozinho aí da igreja, e aí me falou hoje de manhã, não, dando indireta que eu reclamei e tinha Santa Ceia, como se eu soubesse. Aliás, eles acham que é sempre o espiritual. O espiritual quer incomodar eles, porque eles são de Deus, e o mal quer incomodar eles. Só que eles que fazem tudo para serem incomodados. Se eles não estivessem colocando o som alto demais, ninguém ia falar nada com eles, eu não ia ficar reclamando com eles que o som estava alto. Tá tudo certinho, mas é sempre assim, né? Eles sempre se acham perseguidos, eles sempre criam confusão, eles sempre incomodam, e aí eles se dizem perseguidos pelo nome de Cristo. Usam Deus como uma forma de justificar os seus atos e até suas contravenções, porque perturbar o sossego alheio é uma contravenção prevista em lei, que dá cadeia, gente, tá? E multa também. Bom,
espero que eu tenha dado o meu recado para você. Quero a sua opinião, se você quiser. Você acha que está certo? Você dentro da sua casa, culto lá, altíssimo, e você não pode assistir uma televisão, você não pode dormir, você não pode se preparar para o começo da semana, você tem que sair da sua casa. Isso vocês acham que está certo? Será que eu fiz errado de ter reclamado? Não, é o pastor de lá gritando comigo, né? Porque não dá, porque o culto estava rolando lá dentro, ele estava lá fora, gritando comigo, né? Porque a gente só conseguia falar gritando. E aí ele falou que ninguém estava reclamando, só eu. Os vizinhos estão reclamando, só que ninguém tem a coragem de ir lá e falar, olha, tá ruim, tá alto, né? Mas eu não tenho medo, né? Apesar que todo mundo fala, olha, vai implicar, você não sabe quem é essa gente. Estou no meu direito, eu não estou errado. Você, a igreja lá, os membros, o pastor, a igreja que está errada, porque ela está perturbando, está incomodando, né? E a gente prova. Tem vídeo aí provando o incômodo, o som, como entra dentro de casa. Acho que assim, falei, reclamei, ficou claro para eles que está incomodando. Agora, né, no domingo, abaixaram o som depois que eu reclamei. Foi maravilhoso, gente. Deu até vontade de ir na igreja. Olha só, gente. Olha só. Mas vamos ver, né, para os próximos cultos. Espero que Deus coloque a consciência neles, bom senso, juízo, respeito, e que eles entendam que o som é para eles ouvirem, não é para incomodar ninguém. Quer evangelizar? Vai para a porta da igreja, dá papelzinho, né, conversa com o encontro que está passando, convida para ir para a igreja, evangeliza. Isso que é evangelizar. Conversa com os moradores, né? Faz o papel que Deus quer, né? O evangelismo não é colocar o som do culto para, de repente, a gente dentro do culto ser catequizado, evangelizado. Não está evangelizando, está perturbando, incomodando. É a pior tática ou técnica para você evangelizar alguém, é você ficar enfiando o som altíssimo, incomodando ela. Então ela já começa a ter ranço daquela igreja. Ela já começa a olhar para as pessoas daquela igreja como pessoas que não te respeitam, como agressores. Até o momento, essa igreja, para a gente aqui, é uma agressora. É uma igreja que não traz paz para a gente. Que a gente precisa. Estou sendo repetitivo, eu sei, mas quero deixar bem claro que a gente tem que sair de casa. Olha só o ponto que nós chegamos, né? Tem que sair de casa porque o som da igreja está incomodando. Aí tem gente que fala assim, não, mas o pagode fica até a madrugada inteira. A boate fica a madrugada inteira. O baile funk fica, ninguém reclama. Aí tem gente que tem essa capacidade de comparar a igreja como um baile funk. Ela faz essa comparação, ou seja, se o outro lá está fazendo errado, a igreja também tem o direito de fazer. Ou seja, é errado. A igreja não tem que ser errada. Você fazer essa comparação igreja como um baile funk, como uma boate, uma coisa que, no caso, se está errando, então quer dizer que a igreja também tem que ser errada? A igreja também tem que ser algum tipo de contravenção porque o outro está errado? As coisas de Deus têm que ser certinhas. As coisas de Deus, está falando de Deus. Deus não é entretenimento. Deus não é diversão. Deus não é comparável. Quando você fala isso, você está colocando Deus no mesmo nível que não tem nem como comparar. Tá? Você não sabe nada de Deus, você não entende nada de igreja, você não tem o amor de Deus, você não tem a visão que Deus tem para com a igreja. Você não entende como Deus olha para a igreja e como a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Deus, é colocada para Deus. A consideração que Deus tem pela igreja. Você não sabe nada para falar um negócio desse. Está falando da boca para fora, né? Espero que eu tenha passado o recado aqui claro. Espero que a igreja tenha consciência disso e que Deus nos abençoe. Agora, se a igreja continuar deixando o rabinho do mal fazer parte ali da trupe, fazer parte ali do conjunto de louvor, né? Porque é através do louvor que parece que o mal está vindo, né? Porque é o louvor que está agredindo, é o louvor que está no volume altíssimo. Eu não sei se é o velho homem, né, se manifestando ali no louvor.
É o karaokê se manifestando no louvor, que isso é louvor, deveria ser a primícia, né, do culto. Lógico, a palavra é o mais importante, mas deveria ser o adorno da palavra, né? E, no entanto, é o pior da palavra dentro da igreja, né? O louvor é que nos conecta com Deus, né? Nos faz essa conexão tão importante com Deus, e é um louvor que está transmitindo uma transgressão, né? Em relação à paz alheia. Não dá para entender algumas coisas não, tá, gente? Vamos ter fé em Deus para que as coisas aconteçam. E espero que eu não tenha que trazer outros vídeos falando sobre isso, né? Porque se eu trazer outros vídeos falando sobre isso, é porque a igreja, né? Essa igreja não está querendo entendimento. Ela está querendo pagar multa, né? E aí a gente tem que, né? Porque tem que fazer alguma coisa. Eu não quero sair da minha casa porque a igreja está me perturbando. Isso é errado, gente. Não tem lógica, né? A gente acaba até fazendo coisa que não deveria fazer, que o ser humano, a gente, né? O brasileiro é meio assim, né? Ele vai aceitando. Ele vai se condicionando porque ele não quer brigar, ele não quer incomodar. É igual alguns vizinhos, estão incomodados, mas ninguém quer falar nada. Porque não quer ser o que cria confusão, né? Mas você está no seu direito de reclamar. Como eu estou no meu direito de reclamar, só que eu reclamo. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu vou levando, eu sou da paz, eu sou do bom, do bem. Eu deixo a coisa acontecer. Mas se a coisa continua e o teu respeito, né, você está sendo desrespeitado a um certo limite, quando esse limite passa, aí eu tenho que falar. Aí eu tenho que brigar e colocar os pingos nos is e mostrar o errado, para que o errado se conserte. Ou por bem, ou pela lei. Só tem essa alternativa para a gente, né? Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você chegou aqui, se inscreve. E espero que não tenha treta para você acompanhar, tá? Você vai acompanhar outros vídeos. Espero em Deus, a fé, em nome de Jesus, que essa igreja aí seja uma bênção mesmo, para eles mesmos, né? Porque eu estou vendo que eles estão precisando. Que eles mudem o coração deles para a paz, para o amor, para a compreensão, para o evangelismo, né? Conquistar o povo aqui local. Não é afastar o povo, não. Tirar o karaokê dessa igreja e vir um louvor verdadeiramente a Deus. Tchau, gente. Obrigado.